Pessoal, vamos lá voltar. Todos me ouvem, né? Sim, tá ouvindo? Beleza, obrigado. Pessoal, vamos continuar aqui depois da dúvida da Rosana, tá? Estão vendo a minha tela certinho? Pessoal, ó, o que a lei considera como adições e exclusões aí do resultado do exercício, sendo ele lucro ou prejuízo, tá? Esses aspectos da lei, basicamente, vocês não precisam memorizar, que é humanamente impossível memorizar essas adições e exclusões, tá? Geralmente, quando todo e qualquer cálculo ou condição que envolve a questão tributária, geralmente tem um enxerto da lei, muitas vezes, que ele é anexo junto, tá? O que pode mudar basicamente é uma palavrinha e outra, mas eu vou estar dando os macetes, as dicas para vocês de quais palavras vocês têm que prestar atenção, principalmente nas adições e nas exclusões, tá? Então, o primeiro critério aqui, o que fala das adições? Resultado negativo da avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido. O que significa isso? Todo e qualquer resultado negativo, ele se refere à despesa. Então, ou seja, toda vez que a gente falar de uma lei, de uma adição ou exclusão, resultado negativo sempre equivale a uma despesa. O resultado positivo sempre equivale a uma receita. Tá? Avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido. Cada empresa, principalmente as grandes empresas, elas utilizam formas de avaliar os investimentos pelo famoso VPL. Eu não sei se vocês lá em matemática financeira aprenderam o conceito de VPL, valor presente, de capital. Já ouviram falar desses conceitos de valor presente, valor futuro, taxa efetiva, taxa de juros? Estão lembrados desses conceitos da matemática financeira? Fala um joinha pelo chat ou áudio, né? Não. A Mirella não se recorda. Quem mais não se recorda? Eu. Eu, a Ellen? É. Aqueles conceitos de matemática financeira que vocês aprenderam, acho que no segundo ano, no primeiro ano, não sei. Não sei se tiveram matemática financeira ainda, não sei. A gente já teve, só não lembro Teve, né? como. Então, vocês vão ter esses cálculos lá no último ano. Pegar basicamente as demonstrações contábeis e fazer a avaliação de investimento através das demonstrações contábeis. Daí vocês vão pactuar a avaliação do patrimônio, né, que é o capital dos sócios, se a taxa de mercado ela é melhor que a taxa interna que a empresa está pactuando ou não. Então, o resultado negativo que dá dessa avaliação, automaticamente também ele entra lá como um critério de adição lá, basicamente, da contribuição social sobre o lucro líquido. Tá? Então, alguns conceitos da lei, basicamente, são matérias, ou basicamente, que vocês vão ter nos próximos semestres já, né? Avaliação de investimentos. A avaliação de investimentos, ela vai pegar um gancho com a matéria financeira que vocês tiverem e vai pegar um gancho também com essa disciplina, né? Os resultados, mas a gente não vai chegar a calcular realmente taxa efetiva, taxa a gente não vai calcular, isso vai ser um objeto lá da disciplina de avaliação de investimentos que vocês vão ter. Mas as empresas também, elas usam esses resultados basicamente para também colocar aqui no cálculo da contribuição social, tá? Então, quem tiver dúvida, se eu for dar essa disciplina para vocês, não sei se é eu vou ensinar, nós vamos relembrar as taxas de juros, vamos relembrar lá todos esses conceitos, tá bom? Não vai ficar nada esquecido não, tá, Mirella? As exclusões. Então, ou seja, a contribuição social ela só tem uma adição. Ela só tem uma única adição, que é o que ela considera? O resultado negativo. Então, se o resultado negativo, ela considera tudo que é despesa com avaliação de investimentos pelo patrimônio líquido, ela considera como adição. Tá? Professor, mas por que ela considera como adição, e sendo que despesa é algo negativo, ela considera como positivo? É um critério da legislação. Por quê? Toda e qualquer adição ou exclusão, ela tem, entre aspas,
uma influência muito grande no resultado. Influência de que sentido? Ela pode aumentar o resultado ou como ela pode diminuir. Quando o governo ele faz algumas adições específicas, geralmente são situações que essa simples adição de despesa com avaliação de investimentos, basicamente ela vai agregar muito pouco no montante que o fisco quer tributar. Então, adição e exclusão são instrumentos, entre aspas, que pode ser bem curto e grosso no sentido, é a forma que o fisco encontrou, basicamente, de aumentar a sua arrecadação, aumentar a fatia do bolo que ele pode, entre aspas, morder das empresas, tudo que atange a resultado, a lucro, a renda, a atividade produtiva, a atividade basicamente mercantil, é uma forma que ele encontrou de poder onerar essas empresas muito mais forte para que elas paguem mais tributos ainda, tá? E as exclusões. As exclusões, a palavrinha-chave, resultado positivo. Então, o que ela exclui do valor, né? Ela exclui as receitas. Tudo que é receita com avaliação de investimentos, né? Vocês podem perceber. Em cima fala despesas e embaixo fala receitas, tá? Então, ou seja, ela exclui o resultado com receita, né? Puxa, mas a receita é positiva e ela exclui? Ela exclui, porque ela entende basicamente que isso muitas das vezes vai se tornar pouco relevante ou irrelevante para o resultado, tá? Isso aqui fica bem evidente para vocês, pessoal, quando a gente começar a fazer o exercício, tá? Bem simples, vocês vão até gostar, até tirar de letra, tá? Vamos fazer passo a passo para vocês entenderem. O lucro e dividendos derivados de investimentos avaliado pelo custo de aquisição que tem sido com receita. Eu vou traduzir isso aqui para vocês, tá? Tem algumas empresas, basicamente, que trabalham com lucros e trabalham com dividendos, né? Dividendos, basicamente, são os retornos que os sócios ou atividade ficam lá no patrimônio líquido de sobra. E muitas das vezes esses dividendos, a empresa, basicamente, ela devolve para os acionistas em forma de compensação pelo seu esforço que fez durante a atividade no ano, no trimestre, tá? Mas algumas empresas de setores específicos, principalmente comércio exterior, basicamente, né, elas atribuem esses dividendos e lucros como se tivesse um preço X que o acionista e o sócio tem que comprar. Ele tem que pagar para ele ter direito a ser ressarcido desse lucro e desse dividendo. Por isso que muitas das vezes a gente fala de custo de aquisição. Custo de aquisição é o preço que ele tem que pagar, basicamente, para ele obter esse lucro, esse dividendo derivado, tá? Isso aqui ocorre muito, pessoal, muitas empresas de energia, álcool. Um exemplo que pode citar a Raízen. Raízen é uma empresa muito grande na questão de energia e álcool, que ela trabalha muito com essa questão de lucros e dividendos derivados aí pelo custo de aquisição. Custo de aquisição, basicamente, é o preço que o acionista paga para que ele possa se beneficiar desse lucro e dividendo para que ele possa usar fora da empresa, ele possa agregar aí para sua vida particular, no caso, né, ele possa usar tudo isso, mas ele tem que pagar um preço por isso, tá? É um custo de aquisição. A lei ela não explica dessa forma, tá, pessoal? Eu só estou explicando para vocês a interpretação, a explicação para vocês entenderem como é que essa linguagem que eles utilizam muito eles chamam de upgrade, né? Mercado de ações, mercado de derivativos, essas nomenclaturas, tá? A exclusão de lucros decorrentes de exportações, então, seja, qualquer empresa que tem lucro que seja proveniente somente de exportações, né? Principalmente as empresas que trabalham com comércio exterior, né? Trabalham com desembaço aduaneiro, as empresas que trabalham muito com transporte de carga, basicamente que tenham ações envolvidas na bolsa de valores, basicamente elas têm que deduzir esse lucro que ela teve nas exportações, basicamente para fins de contribuição do cálculo da contribuição. E o juros sobre o capital próprio. É um conceito também lá que vocês, não sei se vocês aprenderam na matéria financeira, né? O capital próprio envolve quem? O patrimônio líquido. O capital terceiros envolve tudo aquilo que é fonte de financiamento fora da empresa. Ou seja, como fornecedores, basicamente. O nosso passivo dentro lá do balanço envolve decisões de financiamento. E o nosso ativo envolve decisões de investimento. Quando fala juros de capital próprio,
qual que é a taxa de juros que a empresa hoje ela trabalha e quanto que essa taxa hoje, se essa taxa fosse a gente comparar com o mercado, qual que seria a mais vantajosa? A gente, basicamente, remunerar o nosso capital próprio a uma taxa de mercado ou mantemos a taxa que nós estamos aqui? Quando tem uma diferença entre a taxa de mercado e a taxa que a empresa aplica, isso é remunerado através de juros. A gente chama de juros de capital próprio. Tá? Quanto que a sociedade ou a economia do país ela valoriza o nosso capital próprio de acordo com a nossa avaliação com o preço de mercado. Tá? Então, os juros sobre o capital próprio, quanto mais a empresa tiver juros, seja em percentual ou atrelado a uma taxa ou em valor, esse valor também tem que ser excluído para fins de cálculo da base de contribuição social. Tá? Vocês já ouviram falar desses conceitos, pessoal? Amanda, Mirella, Ellen, já ouviram falar desses conceitos de capital próprio? Demais também que estão presentes aqui no Zoom, já ouviram falar desses conceitos da matéria financeira, com o professor Christian? Ou já viram falar a nomenclatura desses itens? Já estudaram um pouco mais a fundo ou não? Pode falar. Gabriela, sim, eu não. A Mirella, sim? Eu não lembro. Não estão lembrados? Eu Não. não, pelo menos. Não? Tá, eu não sei quem deu matemática financeira para vocês, mas tem esses conceitos, basicamente, que eles são conceitos meio que chaves, né? Mas não a fundo, perfeito. São conceitos meio que, eu falo assim, que eles vão se tornar um pouco mais, basicamente, mais presente na vida de vocês, daqui em diante, no terceiro ano, quarto ano, são conceitos bem mais, que vão ser bem mais explorados aí nas outras disciplinas, né? Que vocês vão trabalhar, vocês vão calcular, por exemplo, os juros de capital próprio, vocês vão calcular aí a questão de exportação, Siscomex, custo. Então, que não é objeto da minha disciplina, mas assim, caso vocês tenham alguma curiosidade, alguma dúvida, né, como é que funciona o cálculo desses itens que tem na lei, né, fica à disposição também, tá bom? Ou curiosidade mesmo, até fazer um trabalho sobre a área financeira, né? Esse aqui é um conceito bem chave aí para vocês entender a questão de juros, é bem bacana, tá? Quem tiver interesse, curiosidade, fica à disposição daí, tá bom? Pessoal, alguma dúvida aí das adições, das exclusões? Aproveitando o gancho. Nenhuma dúvida? Ficou claro? Alguma coisa? Tá? O pessoal tá trocando bastante no grupo também, pessoal? Tô direto postando no grupo. Vocês estão vendo aí, né? Nenhuma dúvida? Dá um pouquinho mais de trabalho, mas a gente está se ajustando. Tá ok? Depois dele está claro. Vocês estão vendo lá, né? Então, quem está no Zoom, fica no Zoom. Quem está no WhatsApp, fica no WhatsApp. Eu acho que a diferença é essa, né? Porque vai ter as duas formas, né? Estou trabalhando com as duas formas. Tá? Bom que agora ninguém pode reclamar, né? Que está sem acesso. Então, tá bom. Pessoal, nenhuma dúvida mesmo? Tudo certo? Brenda já deu um ok. A Amanda disse que está tudo tranquilo. Mais alguém? Não? Tranquilo, então. Então tá bom, vou avançar, então, tá bom? Tá. Pessoal, nesse próximo slide, o que fala hoje, né? Basicamente. Hoje no Brasil a gente tem esses três regimes tributários, basicamente, que é o lucro real, o lucro presumido e o lucro habilitado. Esses três regimes são os mais usuais hoje, nos dias atuais, basicamente dentro das empresas. Tá? Nós, na disciplina de vocês, está previsto que para o mês que vem, eu vou ensinar vocês a calcularem, não de forma muito detalhada possível, mas os pontos principais de gestão que o administrador tem que ter cuidado, principalmente em cada um desses regimes. Tá? Então, o imposto de renda pessoa jurídica, que a gente fez lá nas aulas, na aula das 2 semanas anteriores, e nesta aula, o imposto de renda pessoa jurídica e contribuição social,
ele está presente nos 3 regimes, tá? Ele está presente nos 3 regimes que a gente está atuando aqui, tá? Qual que é a diferença, na verdade, da abordagem? O que tem cada um e o que isso tem a ver com a contribuição social? Tanto a contribuição social como o imposto de renda de pessoa jurídica, eles estão presentes em cada um desses regimes tributários, tá? O que delimita, basicamente, a diferenciação entre a contribuição social do lucro real, do lucro presumido e arbitrado, é propriamente a atividade, tá? Então, cada lei que rege o lucro real, a questão do lucro presumido, lucro arbitrado, ela faz um tratamento diferenciado para cada um deles, tá? Por isso que no objeto dessa aula a gente aprofundar nisso, a gente vai pincelar isso, a gente vai falar isso de forma bem mais gerencial mesmo, lá quando a gente começar a falar dos regimes. A gente não vai aprofundar isso agora. Só trago uma título de exemplificação para vocês entenderem, tá? Que a gente não está lidando só com o universo, a gente está lidando com um cenário que tem várias vertentes, todas possíveis. Então, ou seja, a gente vai aprender uma sistemática de cálculo, uma sistemática de contabilização, mas que lá na frente, na medida do amadurecimento de vocês, né, vai chegar um ponto até que vocês vão questionar, nossa, professor, por que o cálculo lá no lucro real ele é tão... A gente consegue enxergar tanta coisa, nos demais a gente não consegue enxergar quase nada. Então, ou seja, mas não significa que vocês vão fazer, basicamente, esmiuçar o sistema tributário como um todo, não. A gente vai focar nas partes que são gerenciais. As ações específicas que o administrador tem que fazer, ele bater o olho ali, ele vê que o regime não é bom, ele é ruim. E só com elementos chaves, com competências chaves que a gente vai estar desenvolvendo até o final da disciplina, tá? Então, o lucro real, qual que é a diferença dele? O lucro real, ele trabalha o sentido de resultado positivo ou negativo, o lucro líquido ou prejuízo líquido do período de apuração. Por quê? Ele trabalha com aquilo que é real. Então, o lucro real, ele trabalha com aquilo que é real da atividade. Se a empresa teve lucro ou teve prejuízo, ele trabalha dessa forma, o lucro líquido. Tá? Lucro líquido é o que vem da atividade. O lucro ajustado é o que serve para atender o fisco, atender a legislação. Não é à toa que a gente está fazendo várias adições e exclusões em cima de uma vertente, que é o lucro. Tá? Então, para a empresa, quando ela apura a sua demonstração contábil, o balanço patrimonial, a sua DRE, ela apurou o lucro, para ela ali já acabou. A visão gerencial dela já acabou. Mas para o fisco ainda não acabou. Então, ele vai pegar aquele lucro, a empresa vai também dar suas ponderações, ela vai adicionar, ver as adições, as exclusões, dependendo do qual tipo de tributo que ela está tratando, sobre o lucro, no caso, a contribuição social. E ela vai dar um norte, ó, esse aqui vai adicionar, com base naquilo que já está no slide anterior, e excluir aquilo que tem. Professor, e se a empresa não tiver nada daquelas adições, não tiver nada daquelas exclusões, ela precisa fazer alguma coisa? Não. Basicamente, a empresa ela vai ter que trabalhar, o FIS vai ter que trabalhar com aquele valor que está ali. Não tem mais o que fazer. Tá? Então, aquelas adições e exclusões que está na lei, elas são chave de ouro. Se a empresa tiver, beleza. Se a empresa não tiver tanto a adição como a exclusão, não tem o que fazer. Vai trabalhar com o valor que ela tem mesmo. Tá? O lucro presumido, o próprio nome diz, presume-se um lucro, estima-se um lucro, estima-se um resultado. Então, ou seja, nesse caso, a tributação é um pouco mais simples para a gente terminar a base de cálculo do imposto de renda de pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido. Tá? Lucro arbitrado. Lucro arbitrado, basicamente, ele significa que é um caráter coercitivo da administração tributária. O que é caráter coercitivo? A administração tributária, ela fala para o contribuinte qual que é a base de cálculo, qual que é o valor. Ela meio que obriga o contribuinte. Eu falo assim que o lucro arbitrado é um lucro obrigado. Se o contribuinte não fala nada, quem decide é o fisco. Então, ele é um lucro meio que coercitivo. Ele tem uma característica muito mais profunda e muito mais no sentido de penalizatória para o contribuinte. Então, ou seja, basicamente, o contribuinte ele tem que cumprir o que o fisco diz. E, geralmente isso é feito por um ofício de alguma fiscalização ou de alguma forma. Tá? Então, palavrinha-chave, lucro real. Só circular a palavrinha real. Resultado real da atividade. Lucro líquido ou prejuízo líquido. Lucro presumido. Presume-se o resultado. Presume-se o lucro. Estima-se o lucro ou o prejuízo. Aí
entre aspas, vai ter um caráter um pouco mais simplificado para o cálculo da contribuição social. Lucro arbitrado é um caráter punitivo da administração. Ela mesma dita o valor, a base de cálculo, o resultado para o contribuinte. E geralmente isso é feito através de uma fiscalização, é uma questão de ofício, tá? Ficou claro, pessoal, esse slide para vocês? Alguma dúvida, alguma curiosidade também, basicamente? Tudo tranquilo? Fala no chat, alguém tem alguma curiosidade, por favor? Ninguém tem nenhuma curiosidade, nada? Não? Tá todo mundo quietinho hoje. Tudo quietinho? O que vocês estão com tudo quietinho, né? Tô achando estranho até, viu? Tudo certo? Tudo certo, então, né? Posso avançar, então, pessoal? Posso avançar? Então, tá bom. Aqui a gente vai começar no exercício, pessoal. A gente vai fazer um exercício aqui passo a passo, bem devagar. Dúvidas, perguntem, por favor. Então, a gente vai começar esse exercício, tá? Bem devagarzinho, tá? A gente vai fazer uma apuração trimestral primeiro, tá? De forma bem detalhada, bem explicadinha para vocês, tá? E a estimativa. Vai ser bem simples, tá? Professor, qualquer dúvida, pessoal, interrompa a aula, pergunta, eu volto umas 15, 30 vezes, a gente faz de novo no Excel, eu limpo o Excel, a gente faz fórmula de novo, a gente faz de forma que vocês entendam que não tem nenhuma dúvida mesmo, tá bom? Perfeito, pessoal? Eu vou mudar aqui o slide e vou lá para o Excel daí, tá? Então, quem tiver um caderno, quiser usar o Excel, quiser usar o caderno mesmo, tá? Inclusive, o exercício está lá no Moodle já também, tá no grupo da sala, o exercício está lá em branco, né? Quem quiser ir fazendo junto, fique à vontade também, tá bom? Eu vou fechar aqui, eu vou abrir o Excel daí, tá? E vocês me avisem daí como é que tá a tela. Tô dando mensagem de novo, né? Tá. Vocês estão vendo a minha tela de Excel, pessoal? Sim. Sim? Vou fechar aqui. Uhum. Estão vendo o Excel, né? Sim. Tá, beleza. Pessoal, então o que diz esse primeiro exercício, né? Esse primeiro exercício, pessoal, o que ele diz? Ele começa da seguinte forma: suponhamos que o resultado do exercício, antes do imposto apurado, do imposto do IR apurado, né, pela empresa, tenha sido de R$100.000. E que dentre as receitas do período conste uma receita de participação societária, calculada pelo método de equivalência patrimonial, no valor de R$20.000. Tá? Então, ou seja, o que nós temos que fazer aqui? A gente vai estruturar o exercício em etapas. Conforme eu fiz o imposto de renda, os demais a gente vai fazer por etapas. Então, a primeira etapa aqui, basicamente, a gente vai organizar as informações. Tá? Organizar as informações. Ok? De que forma? Então, vamos lá. A primeira parte do exercício, o que ele fala? Resultado do exercício. Resultado do exercício, ele é igual ao quê? A lucro ou prejuízo. Então, prejuízo. Professor, se a Lili escrever lucro do exercício antes do IR ou prejuízo do exercício antes do IR, tá certo? Tá certo. É a mesma coisa que resultado do exercício? É a mesma coisa. Então, eu já estou colocando a primeira regrinha aqui já, né? Para escrever aqui para vocês. Igual lucro ou prejuízo. Perfeito? Então, a gente já matou. Então, a gente já sabe, né? Basicamente, o que é lucro ou prejuízo. E aqui já fala que, dentre as receitas do período, consta uma receita de participação societária.
né? Tudo que é participação societária, sempre decore esse nome, pessoal. Participação societária. Societária. Ele é sempre equivalente, ele equivale sempre à palavra método, o método de avaliação de investimentos. Sempre o nome vai ser isso. Ou seja, toda vez que ocorrer uma receita e participação societária, sempre está atrelado a algum método de avaliação de investimentos. Uma despesa e participação societária, uma despesa relacionada a método de avaliação de investimentos. Tá? Método de equivalência patrimonial é um método de avaliação de investimentos. Então, ou seja, nós temos vários métodos de avaliação de investimentos. Nós temos tanto a questão de método de avaliação pelo capital próprio, equivalência patrimonial, a gente tem questão de fusão, a gente tem questão de incorporação, a gente tem, basicamente, N formas, pelo patrimônio líquido. Então, tudo que é participação societária, ele envolve tudo que é forma de avaliação de investimentos. Sempre envolvendo quem? O patrimônio líquido. Tá? Patrimônio líquido também, ele é chamado de capital próprio. Pessoal, quanto a esses conceitos, alguma dúvida? Tranquilo? Ficou alguma coisa em claro ainda? Por favor, sinalizem antes de a gente avançar, por favor. Rosane, companhia, Ellen. Tudo certo. Eu não entendi sobre os métodos de avaliação. Ah, tá. Beleza. Vamos lá explicar de novo. Vamos lá. Os métodos de avaliação. Os métodos de avaliação de investimentos, Ellen, ele tem, hoje, nos dias atuais, ele tem várias formas de método de avaliação de investimento. Tá? Sendo que a maior parte deles, ela é sempre centralizada no patrimônio líquido. O patrimônio líquido é o capital próprio, né? Que é o capital dos acionistas, dos sócios acionistas. Dentro desse método de avaliação de investimentos, ele é sempre voltado ao patrimônio líquido. Então, ou seja, quando a gente encontra nomenclaturas, participação societária, calculada pelo método de equivalência patrimonial, método de avaliação de investimentos do patrimônio líquido, método de avaliação por juros do capital próprio, tudo é a mesma coisa, tudo faz parte de um método de avaliação de investimentos. Tá? E tudo isso se refere à participação societária. Tá ok? Respondi a sua pergunta? Sim. Sim. Tá? É questão de nomenclatura. Eu tô explicando para vocês essa questão de nomenclatura, eu tô até apontando aqui já, para vocês se acostumar, não estranhar, porque você está uma nomenclatura e está outra, né? Perfeito? Então, ou seja, vamos montar aqui o exercício. Tá? O que o exercício fala? O que a gente vai fazer primeiramente? A gente vai escrever resultado do exercício. Resultado do exercício. Qual vai ser o valor do resultado do exercício? 100 mil reais. 100 mil reais. Então, o que ele trouxe aqui? Ele trouxe aqui dentro as receitas, participação. Então, ou seja, a gente vai ter que fazer o quê? Na segunda etapa, a gente vai ver, né, quais as adições e exclusões. Então, a gente vai ver na onde? Na onde que a gente vai ver se é adição ou exclusão, esse valor de 20 mil reais? A gente vai lá na lei. Vocês podem ver a lei para mim lá, no slide, e falar para mim? A palavrinha-chave que está aqui é receita de participação. A receita, ela está como adição ou exclusão lá? Vamos abrir aqui junto com vocês. É fácil.
Vamos lá, slide. Tá. Estão vendo o slide? Sim. Sim, né? Então, o que o exercício fala? O exercício fala, ele teve uma receita de participação societária, né? Receita está aqui? Não, né? Não. Não, Tá por em quê? exclusões. Porque está dizendo a adição, o que que a adição é? Resultado negativo. Despesa. E receita lá, o que que é? Resultado positivo. Então, o resultado positivo, aquele valor de 20 mil, ele vai ser o quê? Uma exclusão. Então, o que significa exclusão? Significa excluir. Então, a gente vai escrever aqui exclusões. Da onde que eu peguei isso? Eu peguei direto da lei. Direto Não voltou deixa eu voltar aqui, peraí. o Excel, né? Oi. Ó, estão vendo? Eu vou escrever de novo. Eu peguei, o que eu vou escrever aqui embaixo? Exclusões. De onde que eu peguei essas exclusões? Direto da lei. Então, o que eu vou escrever aqui embaixo? Faz um sinalzinho de menos, né? Eu vou escrever receita de participação societária. O valor, qual é o valor mesmo? Valor de 20 mil reais. Então, ou seja, eu vou pegar os 100 mil reais, né? Vamos lá, 100 mil reais, que está aqui, o 100 mil reais é o resultado do exercício, sendo ele lucro ou prejuízo, tá? Daí eu vou subtrair quem? As exclusões. Mas como é que eu sei que é exclusão, professor? Porque eu fui lá e peguei direto da lei. Lá na lei, o que a lei fala? A lei fala, o que a lei fala? A lei fala que resultado negativo, ele é despesa. E o resultado positivo é receita. Então, ou seja, toda qualquer receita que tiver no exercício